Olá pessoal, tudo bem? Professor Roger Daltri aqui no canal Geografia em Pauta. E galera, na pauta de hoje a gente vai falar sobre rios voadores. Provavelmente já ouviu falar de rios voadores, né? Ou talvez não tenha ouvido falar ainda de rios voadores. Mas quando fala de rio voador, o que vem na sua cabeça, né? Rio voador, doideira esse negócio, né? Como que um rio pode voar? É meio estranho. E se eu falar que o rio voador tem a ver com desertos e deserto no Brasil? E aí? E se eu falar que o rio voador é importante pra caramba aqui pra gente, aqui quem vive, por exemplo, no Sudeste brasileiro? Então, galera, hoje a nossa dinâmica é ambiental, hoje a gente fala sobre o meio ambiente, hoje a gente fala sobre as questões que envolvem a floresta amazônica e o seu e o meu, o nosso dia a dia. Mas para começar, toca a vinheta para a gente poder iniciar essa aula falando sobre a questão dos rios voadores do nosso dia a dia. Quando a gente pensa em rios voadores, a gente até acha, pô, isso daí não vai cair no Enem não, cara. Rios voadores, Enem, cara, estou me preparando no ensino médio, o que tem a ver com o meu dia a dia, o rios voador? Ano passado, eu trouxe para vocês aqui até uma questão do ano passado do Enem, ó. Enem 2019. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Olha ali, galera, se você olhar, ó, regiões áridas e semiáridas do globo, estão verificando aí? 30 graus no Trópico de Câncer lá em cima, a linha do Equador no meio ali, o 0 grau latitudinal, e aqui embaixo o Trópico de Capricórnio, que inclusive corta também o território brasileiro, assim como a linha do Equador, 30 graus ao sul da linha do Equador. E aí se você olhar tanto lá no Trópico de Capricórnio, tanto aqui no Trópico de Capricórnio como lá em cima no Trópico de Câncer, você vai ver que existe uma regularidade na presença de regiões áridas e semiáridas. Observa aí, ó, próximo do Brasil ali, se você olhar na costa africana, lá na Austrália, tudo ali na mesma latitude do Brasil. E se você olhar lá em cima, você vai ver lá, ó, bem centralizado no continente africano, lá quando a gente olha o Trópico de Câncer, ó, tem um grande deserto ali, tem regiões bem áridas, semiáridas, regiões desérticas. Aqui no nosso continente, na América também, ali, ó, onde está o México, próximo dos Estados Unidos, você tem ali uma região ali com uma presença muito grande de áreas áridas e semiáridas. E aí, está perguntando nessa questão do ano passado, por que faz essa interrupção da questão do deserto? Porque não tem uma região com essas características aqui no território brasileiro. Se você olhar no restante do mundo, na mesma latitude, você vai encontrar áreas que têm essa característica de ter deserto, nessa região ali próxima a 30 graus, a norte e a sul de latitude. E aí, por que isso não acontece no Brasil? Aí vem as alternativas, né? Existência de superfície de intensa refletividade, doideira, né? Refletividade. Preponderância de altas pressões atmosféricas, influência de umidade das áreas florestais, predomínio de correntes marinhas frias e ausência de massa de ar continental. Gente, a resposta correta e o que faz com que nessas regiões, na nossa região, onde nós estamos aqui, eu, por exemplo, vivo no Sudeste, estou próximo aí do Trópico de Capricórnio, por que não tem uma região árida ou semiárida aqui? Por que nessa região do Brasil Central não tem uma região de deserto ou um semideserto? Principalmente pela influência de um fenômeno importantíssimo, que é a influência da umidade nas áreas de áreas florestais. E aí, que área florestal é essa? Que umidade? Que é isso? Que umidade é essa? Aí vem a dinâmica que a gente falou aqui, inicialmente, né, dos rios voadores. Pô, mas como que é possível? O rio não tem que ter uma calha embaixo para ele passar, para ele... A dinâmica dos rios voadores é um pouquinho diferente. Na verdade, os rios voadores é uma quantidade muito grande que a gente tem de vapor de água presente na atmosfera, que vai sair dessa região lá, equatorial e tropical, mais ao norte do Brasil, onde está ali predominantemente a floresta amazônica no território brasileiro, e ela vai ser empurrada aqui para a região central do Brasil, na região do centro-oeste brasileiro, chegando também ao sudeste brasileiro. E aí você vai, pela imagem que eu coloquei ali para vocês, ó, calor equatorial, que evapora do oceano, nós temos nuvens que avançam trocando umidade com a floresta, o que é muito importante. Chegando nos Andes, essas nuvens formam uma cabeceira, inclusive favorecendo aí o rio Amazonas e suas nascentes, e essa umidade, esse corredor de umidade, ele vem aqui para a região central do Brasil e faz com que haja um rastro de umidade muito interessante, que vai fazer com que haja muita chuva nessa área. Pessoal, se não fosse esse fenômeno dos chamados rios aéreos, essa umidade emanada principalmente pela floresta amazônica, essa região central do Brasil seria também um grande deserto, como a gente vai ver em outras regiões do globo, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês.
Então, como que funciona essa dinâmica dos rios voadores? Nós temos ali sobre a região da floresta amazônica, mais ao norte do Brasil, uma região onde o clima é equatorial e tropical, um clima extremamente quente, com grande parcela dos dias do ano sendo de elevada temperatura. O que vai fazer com que a presença também dos caudalosos rios e dessa vegetação densa venha trazer muita umidade para a atmosfera praticamente o tempo todo. É uma evapotranspiração, que é a evaporação dos vegetais, né, das plantas, das árvores, de uma maneira muito intensa. Então a umidade constante, o nível de umidade no ar nessa região é muito alta. Associado aí a ventos que vêm daquela direção, que vêm lá do norte do Brasil, direcionando-se pela região central do Brasil até chegar aqui ao centro-oeste e ao sudeste brasileiro, isso faz com que haja sim a criação de um corredor de umidade muito importante para a gente. E esse corredor de umidade vai trazer muita chuva, vai equilibrar a temperatura, vai possibilitar o surgimento de diversos rios, vai tornar mais rios caudalosos nessa região e vai principalmente, gente, fazer com que essa região não se torne um grande deserto. E isso tem que ficar claro na nossa mente. Então, quando a gente pensa em rios voadores, os rios voadores amazônicos, nada mais é do que uma grande corrente de umidade emanada principalmente da floresta amazônica, mas também de toda aquela região, e que vai perpassar ali como um grande corredor de umidade, chegando em outras áreas do Brasil. Grande parcela do Brasil vai ser condicionado por esse fenômeno atmosférico interessantíssimo e importantíssimo para as dinâmicas humanas, vegetais, animais, que a gente vai ter no centro-oeste brasileiro, no sudeste brasileiro. Então, galera, é fundamental entender isso. Quando a gente olha, por exemplo, a latitude que a gente está aqui no centro-oeste, no sudeste brasileiro, e não tendo grandes desertos, áreas áridas, semiáridas, nessa porção do território, se você olhar na latitude aqui próximo da gente, vamos olhar aqui do lado, na América do Sul, aqui a gente tem um grande deserto, o deserto do Atacama, extremamente seco, anos e anos sem cair uma gota d'água no deserto do Atacama. Opa! O deserto do Atacama aqui na América do Sul não chove praticamente, é um deserto extremamente seco e está numa latitude muito parecida com a latitude ali de regiões do centro-oeste brasileiro, do sudeste brasileiro. Ué, lá tem um deserto seco pra caramba e aqui não tem deserto. Lá você não tem a dinâmica dos rios voadores. Então, aqui pertinho da gente, a gente já começa a verificar que na mesma latitude tem deserto próximo da gente e a gente aqui não tem deserto. Que bom, né, de maneira geral. Se você olhar lá no continente africano, vamos ali para o lado, saímos aqui da América do Sul, vamos para o outro ladinho ali. Vamos lá para o continente africano. Se você pegar a mesma latitude, você vai encontrar também um grande deserto lá. Não o deserto do Saara, tá, galera? Mas ele está numa latitude que é próxima a nós, só que na parte norte. Mas aqui no sul, continuando no sul, para não falar que é porque é norte, não. Na latitude ali próximo do Trópico de Capricórnio, aonde a gente está aqui, parte do sudeste, parte centro-oeste brasileiro. Então vamos olhar essa região. Olhei ali de um lado, próximo da gente aqui na América do Sul, no Chile ali, tem um deserto importante, que é o deserto do Atacama. Se eu olhar aqui do outro lado ali, vou para o continente africano. Opa, deserto do Kalahari. Tá até ali, se você olhar na imagem, ele, Trópico de Capricórnio, cortando mais ou menos a metade do deserto do Kalahari. Então, numa latitude que passa pelo território brasileiro, você tem um outro deserto. E um deserto, galera, significativo lá no continente africano. E aí, vamos olhar, vamos andar mais um pouquinho na mesma latitude, vamos continuar na mesma latitude? Vamos lá para a Austrália. Também próximo aí do Trópico de Capricórnio, que corta o território brasileiro, tá, galera? Corta o Brasil, o Trópico de Capricórnio. A gente tem deserto na Austrália também, um grande deserto no continente africano, na Oceania, né? Mas lá na Austrália. Cara, numa latitude que tem no nosso território, e no nosso território não tem deserto. Nessa mesma latitude que você encontra aqui na América do Sul deserto, que você encontra na África deserto, você encontra na Oceania deserto, aqui a gente não encontra deserto. Se você olhar esse mapa aí, essa imagem que eu coloquei para vocês, ó, desertos e áreas sujeitas à desertificação no mundo. Olha ali, próximo aí do Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Lembrando do Trópico de Câncer, lá em cima, próximo a 30 graus ao norte, e aqui embaixo, próximo a 30 graus, próximo, tá, galera? 30 graus ao sul, a gente tem o Trópico de Capricórnio. Vamos olhar ali a quantidade de regiões desérticas que a gente tem. É só você verificar a imagem, ó. Tá por número ali, olha a legenda. 1, Colorado, 2, Atacama, aqui próximo da gente. 3, Kalahari, que eu mostrei para vocês. Vamos lá, o 4 é o deserto do Saara, o maior deserto do planeta, pelo menos se a gente considerar desertos quentes, né? 5, o deserto da Líbia. 6, da Núbia. 7, da Síria. O 8º ali, gente, é difícil falar, então vamos pular o 8º, né? O 9º também, pô, Taquiamacã, pô, não é brincadeira falar essas coisas não, mas vamos lá. O 10º, deserto do Gobi. O 11º, deserto do Tar. E o 12º, o grande deserto australiano que eu mostrei para vocês aqui. É só olhar essa latitude do Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil, e verificar que os nossos vizinhos
nas áreas que estão na mesma latitude no mundo, você tem deserto e aqui você não tem. E aí você começa a olhar a importância que você tem nesse sistema atmosférico dentro do território brasileiro e olhar para a floresta amazônica com um pouco mais de cuidado, já que a floresta amazônica, ela bombeia essa umidade para essa nossa região, para a grande parcela de onde tem uma população muito significativa no Brasil, onde você tem inclusive dinâmicas agropecuárias muito fortes, dinâmicas industriais muito severas. E aí, se não fosse a presença da floresta amazônica, o que seria dessa região no meio de um deserto, né? E aí a gente, 2020 está sendo um ano marcante para a gente, principalmente do ponto de vista ambiental, mas negativamente, né, galera? Pensa aí num lado negativo. Pensa aí, é pandemia, um monte de coisa acontecendo, e aí coloquei algumas imagens para vocês aí sobre as queimadas que a gente tem no Pantanal. O Pantanal tá pegando fogo, cara, a situação tá extremamente delicada, e ela tem uma relação, você vê, é uma região que é beneficiada pela umidade que vem da floresta amazônica, para justamente no período mais seco não acontecer isso daí, queimada sobre queimada, e você perdeu o controle sobre isso. Existem queimadas, inclusive, que são pensadas, que são feitas propositalmente. Tem queimadas que ocorrem naturalmente, mas o que a gente vê é que as mudanças sobre a floresta amazônica, e aí eu coloco algumas imagens importantes para vocês aí sobre esse ano de 2020 também, e de grandes problemas que a gente está tendo na floresta amazônica, que também está pegando fogo, que também está sendo desmatada. E aí, cara, se você retira a vegetação que contribui para a existência desse fenômeno atmosférico, onde você tem umidade sendo bombeada para cá, eu derrubo, eu desmato, eu avanço com a agropecuária, com gado, eu avanço com a soja, eu avanço com dinâmicas que interessam economicamente, mas sem se preocupar do ponto de vista ambiental. É claro que a gente vai pagar o preço disso, e talvez tudo isso que a gente está vendo e vai ver nos próximos anos tenha a ver diretamente com essa nossa não preocupação pelas dinâmicas que envolvem o meio ambiente. Pessoal, é muito importante que a gente comece a refletir sobre isso e pense de maneira geral na importância que a floresta amazônica tem pra gente. Não é aquela bobeirinha, o pessoal acha que é brincadeira, que não é sério. Cara, é fundamental, não só para o equilíbrio do clima mundial, só por isso é fundamental, mas para você que é brasileiro, que está aí do outro lado, está me ouvindo, para você estudante do ensino médio, para você que já terminou, para você que se preocupa com o seu país, que se preocupa inclusive com o seu dia a dia, é fundamental que a gente se preocupe diretamente com a questão ambiental, que a gente comece a pensar mais sobre o papel da floresta amazônica, não só com a biodiversidade monstruosa que ela tem, mas também com as questões de equilíbrio climático que ela oferece para a gente. O Brasil teria uma outra configuração se não fosse a floresta amazônica, e a gente não sabe qual seria o nosso nível de adaptabilidade a essa realidade de um país sem a floresta amazônica. Gente, isso é sério, isso cai no Enem, para quem está se preocupando com o Enem, finalizar o ensino médio, mas fundamentalmente é importante que a gente entenda o papel da floresta amazônica no nosso dia a dia, no dia a dia de cada brasileiro, no dia a dia mundial, para poder respeitar a sua diversidade, respeitar os seus limites ambientais, tentar fazer de tudo para preservá-la e manter essa importância no nosso dia a dia que ela tem para manter a nossa vida, tá, galera? Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de mandar mensagem pra gente, de falar, pra gente dar sugestão de temas, de assuntos. Todo sábado, tá, galera? Nós temos vídeos novos aqui sobre algum assunto geográfico de interesse coletivo, né? Pra gente poder estar desenvolvendo um pensamento geográfico, um pensamento humano, um pensamento sociológico que seja interessante pra gente. Obrigado, galera, pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!